O nome de Deus seja sempre louvado, irmãos. Vamos ficar todos de pé? Iniciemos esse santo culto de adoração a Deus
Em nome do Senhor Jesus. Amém. Mais uma manhã, mais um domingo, mais um culto, nós estamos na presença de Deus. Porém, esse amém está muito fraco, irmão. Está muito preguiçoso. Nós estamos na presença de Deus. E aqui é lugar de adorar o Senhor. Lugar de buscar a Deus. Dormir, quem dormiu, dormiu. Quem não dormiu, dorme depois do culto. Vamos adorar o Senhor? Vamos dar um glória a Deus para despertar, irmandade? Vamos lá, glória a Deus. Isso, na presença de Deus, irmão. Nós temos que louvar o Senhor de todo o nosso coração. Ele é digno da nossa adoração. Estar na presença de Deus é motivo de muita alegria para nós. Muitos gostariam de estar aqui, não podem. Uns são do grupo de risco, outros estão enfermos, outros estão impossibilitados. E você está aqui, dá graças a Deus por isso, dá glória a Deus. E vamos adorar o Senhor, tá bem? Vamos começar o Santo Culto cantando o hino 341. 341. Glória a Deus, glória a Deus. Grande Deus, glória a Deus. Bom é estarmos nós aqui na presença de Deus, recebendo conselhos que vem do céu, meditando no Senhor, que nos leva todos juntos cantemos, bom é estarmos nós aqui, entre nós está quem nos leva assim, jubilosos cantemos. Bom é estarmos nós aqui. Bom é estarmos nós aqui, entoando louvor, desfrutando por graça as bênçãos de amor. Cada de nós irá o Senhor receber suas bênçãos nossas. Bom é estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para si, jubilosos cantemos. Bom é estarmos nós aqui. Bom é estarmos nós aqui, entoando ao Senhor, elevando a nossa oração com fervor. Breve vamos para o céu, estando ali, vendo a Deus nós iremos. Bom é estarmos nós aqui, entre nós está quem nos quer para si, jubilosos cantemos.
Glória a Deus. Pode sentar, irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com o cântico 69. Glória a Deus. Glória, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória. Estás na senda divina, brilha mais e mais, vais tu ao lar celestial, brilha mais e mais. Canta, povo. Bonito, vamos. Desejas bênçãos receber, brilha mais e mais. Desejas sempre o mal vencer, brilha mais e mais. Brilha mais e mais. Caminha para o céu. Se queres ver Jesus sem véu, brilha mais, sempre mais. Almejas tu no céu entrar, brilha mais e mais. Jesus irá te coroar, brilha mais e mais. Brilha mais e mais. Caminha para o céu. Se queres ver Jesus sem véu, brilha mais, sempre mais. Glória a Deus, glória a Deus. Vamos agora cantar, irmãos, o hino 55 para nós orarmos a Deus. 55. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Deus Altíssimo, te rogo, por teu fiel perdão, por teu amor
Glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar agora, irmãos. Vamos orar ao Senhor. Vamos apresentar a Deus os pedidos de oração da igreja, da nossa irmandade que está fazendo aí através da live, por enfermidades, tribulações, causas, viagens, acidentados, famílias e testemunhados da obra de Deus. São aqueles que ainda não foram batizados, que receberam o testemunho da graça de Jesus e precisam de força para cumprir, irmãos, esse mandamento da palavra. Vamos apresentar o nosso irmão Ene, que é o nosso outro ancião daqui, que está em viagem para o Nordeste. Que Deus o possa guardar onde estiver, junto da família, da nossa irmandade também. Que tudo seja para a glória do nome do nosso Deus. Mais uma manhã, nós temos a chance de adorar a Deus, de nos aproximar do Senhor. O Senhor quer nos dar um culto abençoado, um culto cheio da sua presença. O Senhor quer nos dar uma semana próspera, não é? A gente vem no domingo para se preparar para a semana, para a luta da semana e de tantas coisas que estão por vir na nossa vida. Nós não sabemos o nosso destino. O Senhor que sabe, Ele tem onisciência de todas as coisas, mas aquele que serve a Deus, irmão, irmã, ele tem em si uma certeza de que venha o que vier, passe o que passar, mas hora ou menos hora a vitória chega na nossa mão. Isso é fé, irmãos, fé para acreditar num futuro melhor, em dias melhores. Pode ser que haja alguém entre nós triste, preocupado com o dia de amanhã, e o Senhor já manda te dizer: eu vou continuar sendo o teu Deus. O mesmo de ontem, de hoje, amanhã e eternamente. Não tenha medo de nada, irmão. Pode se preocupar, pode se lamentar, mas não deixa o temor entrar no teu coração, não. Confia no Senhor Jesus, porque Ele te faz mais do que vencedor sobre todas as coisas. Então nós vamos orar agora, apresentaremos a Deus os pedidos de oração da nossa irmandade da live também, que está nos acompanhando. Estou abismado, tem um bom número de irmãos que está acompanhando pela live. Normalmente domingo de manhã a turma está dormindo, hoje eles quiseram assistir o culto. Glória a Deus, estão participando da live também. Vamos pedir a Deus que mande do céu para nós a sua palavra. Aconteceu ontem, irmãos, com os nossos irmãos de Mauá, a irmã Vera e o esposo, que assistem a live. E o Senhor tinha mandado a palavra esses dias atrás e dizia a todos nós: olha, a busca dos dons é no dia 2 de novembro, mas o Senhor já vai começar a derramar dos seus dons. O Senhor já vai começar a derramar da sua glória, irmão. É uma situação inusitada, mas é obra de Deus. O esposo dela chegou em casa, da casa da família, isso ela me contou agora de manhã, conversando com ela, falou: não sei, estou sentindo uma coisa, não sei se é uma angústia, não sei se é um aperto, eu não sei o que eu estou sentindo, não sei. E conversou um pouquinho com ela, e ela disse que eu ouvi ele clamar pela casa: Senhor, o que tu requer de mim? Ele é angustiado falando com Deus: Senhor, o que tu quer de mim? Me mostra, Senhor, o que é a tua vontade na minha vida? E falando com Deus, e clamando a Deus, foi tomar banho. Entrou no chuveiro tomando banho, o Senhor veio e batizou ele com a promessa do Espírito Santo. Falando em língua, cheio da glória de Deus, cheio da presença de Deus. Vai entender esse Deus maravilhoso, irmão. Vai entender o Senhor, Ele faz como Ele quer. Vamos nos preparar, irmãos, para receber os dons de Deus na nossa alma. Nós temos buscado dinheiro, tantas outras coisas, irmãos, e é muito bom que busque, e se sobrar, deixa para a gente. Mas vamos buscar o reino do céu e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Clama a Deus nessa oração, pede: Senhor, enche-me da tua glória, da tua presença, enche meu coração da virtude do Espírito Santo. Irmão, poderoso é Deus para fazer-nos sair daqui cheios dos seus dons na nossa alma, irmãos. Nós vamos pedir que o Senhor nos mande também a sua palavra. Ajoelhados em nome de Jesus Cristo, oremos a Deus. Amém. Grande Deus, grande Deus, Rei da glória, santo é o Senhor. Senhor, nosso eterno Deus, nosso Pai celestial, prostramo-nos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, para te agradecer por esse domingo estar dentro da tua casa, Senhor, louvando e bendizendo o teu nome. Nós somos gratos pelo teu favor, pela tua paciência e pela tua misericórdia. Muitas vezes falta em nós, Senhor, coragem, fé,
de tomar uma posição diante de Ti. E de antemão nós te pedimos que nos perdoe por amor do Teu nome e ajuda-nos a estar firmes, Senhor, cumprindo o mandamento da Tua palavra, que é de adorar a Deus sobre todas as coisas. Senhor, toma nas Tuas mãos os pedidos de oração da nossa irmandade. Cada um que entrou aqui nessa congregação veio na esperança viva de ser tocado por Deus. Tem um desejo no seu coração de sentir a Tua presença, de receber alguma coisa do céu. Tu és um Deus tão bom, Tu és um Deus tão cheio de graça e de misericórdia. Faz com que nessa manhã a virtude do Teu Espírito Santo seja derramada sobre a vida da nossa irmandade, Senhor. Aonde quer que estejam, de onde quer que estejam nos assistindo, por todo esse país afora, Senhor, também aqui presencialmente a igreja cheia, enche-nos agora da Tua glória, do Teu poder, da virtude do Teu Espírito Santo, e arranca de nós tudo que não presta, tudo que não Te louva, tudo que não adora a Deus. Vem, Senhor, com a Tua presença, com a Tua graça, e enche o nosso coração de fé nessa manhã. Glória a Deus nas alturas. Tu és maravilhoso, Senhor. Não há outro Deus além de Ti na nossa vida. Cada suspirar dos nossos pulmões, cada batida do nosso coração confessa que Jesus Cristo é o Senhor da nossa alma. Passeia aqui agora entre nós com a Tua presença, passeia aqui entre nós com a virtude do Teu Espírito Santo. Passa em cada banco, passa em cada live, em cada casa, em cada aparelho de celular, tablet, computador. A tecnologia está aí, Senhor, e ela vai ser usada para a propagação do Teu Evangelho. Nós cremos. Essa manhã haverá uma grande festa entre nós, Senhor. Faz com que a Tua palavra seja derramada nos nossos corações e que o Teu povo com humildade ouça, Senhor, se entregue, acate a Tua palavra. Abençoa, Senhor, o irmão Ene, que está em viagem para o Nordeste. Onde estiver o Teu servo, guarda-o, livra-o de todo mal, por amor do Teu nome. Abençoa o irmão Kleber, nosso outro ancião daqui, que está nos Estados Unidos. Ajuda o Senhor, junto da Lilian, das crianças, que tudo o que eles precisam, Senhor, eles possam alcançar das Tuas mãos. Oramos pela Camilinha, o bebezinho, Senhor, que se acha em tratamento de câncer, com 1 ano de idade. Tu conhece todas as coisas. Ainda essa semana tivemos uma notícia maravilhosa de que, Senhor, o câncer está regredindo. Glória, glória a Deus. E ela precisaria, Senhor, de muito mais tempo para fazer o próximo ciclo. Salvo engano, um adulto precisa de 15 dias para fazer o próximo ciclo de quimioterapia. E ela com 8 dias já está pronta de novo, Senhor. É a Tua mão, é a oração do Teu povo. Estende a Tua mão de misericórdia. Cura essa criança para nós, Senhor. Da mesma sorte a irmã Juliana, a irmã Patrícia, a irmã Virgínia e tantos outros que lutam contra essa doença terrível. Ajuda-os e dá a eles uma boa recuperação. Abençoa nossos irmãos músicos, organistas, musicistas, que estão, Senhor, louvando a Deus nessa manhã no culto. Dá a cada um deles as virtudes necessárias para permanecerem fiéis a Ti. Senhor, toma nas Tuas mãos os pedidos de oração, e do alto do céu manda a Tua santa palavra e fala, Senhor, com a nossa alma. Enche nosso coração de fé, de virtude, dá-nos graça de crer na palavra de Deus, e nós temos certeza que no tempo certo ela vai se cumprir na nossa vida. Dá-nos um culto de paz, dirigido não por homem, mas pelo Teu Espírito Santo. Abençoa as visitas que vieram nos conhecer, que possam ter, Senhor, uma boa impressão de nós e voltarem tantas vezes quanto Tu permitir. Abençoa os irmãos na portaria, que desde muito cedo estão aqui trabalhando para que o culto aconteça, os irmãos instrutores de música, a irmã, e assim, ó Deus, os da cozinha, todos que estão aqui fazendo alguma coisa para Deus, também Te louvando, que sejam recompensados
pela tua graça. Abençoa os testemunhos essa manhã. Depois de 7 meses ou 8, vamos abrir hoje a liberdade dos testemunhos, para que teu povo possa glorificar a Deus. A obra é tua, o teu nome precisa ser glorificado nessa terra, Senhor. Recebe no céu a nossa humilde oração, em nome do Senhor Jesus Cristo, Filho do teu amor, que vive para toda a eternidade. Amém. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Deus seja louvado. Amém. Glória a Jesus. Irmãos, vamos fazer o seguinte, deixa eu dar os anúncios para a Irmandade. Nós vamos fazer uma mudancinha. Vamos deixar a coleta para o final do culto. Tá bom, Marquinhos? Do jeito que o irmão nos aconselhou. Vamos fazer tudo o que é importante e a coleta faz no final do culto, conforme Deus preparar. Dia 2 de novembro tem o culto de busca dos dons. É uma segunda-feira, às 15 horas aqui nessa congregação, às 3 horas da tarde. Ele vai ser transmitido online, evidentemente, e também será presencial. Aqui na igreja vem um ônibus de Sorocaba e um micro-ônibus. Eu sei que vem bastante gente de Votorantim, de toda a região São Roque, Mairinque, Itapetininga. Irmão, nem sei, é muito lugar que estarão aqui congregados. Os irmãos do extremo leste também estarão congregados conosco, e a Irmandade está convidada para estar presente nesse santo culto. A irmã Ju, junto da outra irmã Ju, as duas Ju, saíram ontem para fazer atendimento da obra da piedade. A Irmandade deve ter visto no nosso grupo, e agora elas estão fazendo uma arrecadação de roupas, principalmente para homens, para os moradores de rua. A irmã Júlia diz que eles estão muito mal vestidinhos, e ela quer que eles fiquem bem arrumadinhos. Então, vai trocar as roupas, vai com aquele amor que ela tem. E a Júlia é 13. Ela vai, leva para tomar banho, faz barba, esfrega os pés, tira o carnegão encardido. É dom, irmão, é dom, é Deus que dá, né? E ela tem prazer. Até diz que andou andando lá por baixo de umas pontes, eles estão muito mal vestidos, não pode ficar assim. Então, a nossa Irmandade, tragam roupas boas, roupa que você usa. Se você não serve para você, não serve para ninguém. Joga fora. É roupa que você usa. Roupa que a gente doa é roupa que nós usamos. Ah, essa aqui não presta mais, vou doar. Não presta mais, joga fora, né? Se não presta para você, não presta para ninguém. Então tragam, e os irmãos vão fazer a seleção, preparar, lavar, arrumar o que precisar, e vão fazer a entrega para essas pessoas que tanto precisam. Aula de música, todos os domingos às 8h30 da manhã aqui, e no culto da noite também, que é o culto presencial às 18h30. No mês de novembro, Deus assim preparando, nós vamos mudar o culto da live das 20 horas para as 18h30. A live vai passar para as 18h30, porque não tem porque a gente fazer um culto às 6h30 e depois outro culto às 8 horas. É muito trabalho, irmão, a gente não aguenta. E nem vocês aguentam ficar vendo a gente tanto tempo assim. Então nós vamos mudar, vai ser online e presencial já de uma vez, como é de manhã. E assim todos os cultos da congregação do Alphaville vão ser transmitidos pela internet a partir de então. Então vai ser uma bênção, porque quem não puder congregar pode assistir pela live. Isso vai ser anunciado, Irmandade, num futuro próximo. Então logo seja possível, a gente vai fazer a nova agenda, os meninos têm que se adequar com escala e outras coisas mais, e nós vamos manter a Irmandade informada também. Mais aviso, Marquinhos? A mesa do amor, alimentos não perecíveis, para atender esses necessitados que nós falamos para o irmão, cada um para os irmãos. Tragam de casa o que Deus preparar, como o irmão Wayne falou na quarta-feira, a irmã Mara falou ontem, faz um gatilhozinho lá para você lembrar, põe um inário, uma carteira, alguma coisa perto a chave do carro, que a hora que você vê a despensa, você lembra de trazer um quilinho de arroz, feijão e assim por diante, tá bom? E os cultos presenciais aqui, domingo às 10 da manhã, domingo às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas e sábado às 10 da manhã, que foi ontem, é o culto só das mulheres, só das nossas irmãs, estão todas convidadas a estar aqui. De pouquinho elas estão vindo, né, irmã Mara? Estão se desprendendo. Ontem parece que tinha um grupo maior de irmãs, né? Deus está abençoando. Foram vários cultos aqui de 2 irmãs, de 3, de 1, de meia, mas sem culto nunca ficou. Tem quanto tempo esse culto? Já vai fazer uns 2 anos, vai? Vai fazer 2 anos já que tem o culto das mulheres. Levou 100 anos para ter o culto de 6 e quando tem 6 não vem. Olha que bênção. Uma maravilha. Venham, irmãs, o culto é para vocês, as irmãs que atendem, as irmãs que pregam a palavra que Deus dá, e nós damos muita graça a Deus. A gente não vem presencial, mas assiste pela internet, que nós não é boa palavra
É sempre boa palavra. Há algumas críticas, alguma reclamação, mas se nós for olhar para isso, irmão, nós faz outro ainda, vai fazer mais um durante a semana. Quanto mais criticar, daqui a pouco vai ter culto das irmãs todo dia, se Deus quiser. Para a glória do nosso Deus. Tá bem, irmãos? Bruno, certo de aviso? O livro da Hora da Bênção, tá o link aí na descrição do vídeo para os irmãos que estão assistindo através da internet. Irmãos, nós vamos abrir agora uma liberdade do testemunho. Quero pedir à Irmandade que seja bem sucinta naquilo que for contar. A filmagem não vai pegar vocês, tá bom? Então, mas vão ouvir sua voz lá da internet. Tem um tanto de gente aí, 1000 e tantas pessoas vendo. Venha, conta o que Deus fez com poucas palavras, para que a gente tenha a oportunidade de mais irmãos testemunharem. Entre um irmão e outro, ou uma irmã e outra que testemunhar, os irmãos vão vir aqui e vão higienizar o microfone com um spray antibactericida. E aí o próximo vem e testemunha, tá bom? Não peguem o microfone, não ponham a mão, só falem perto, que ele vai estar higienizado. Tá bem, irmãos? Se tiver alguém que queira compartilhar com a gente alguma obra que Deus fez, nós temos prazer em ouvir. Estamos nessa liberdade, Deus seja sempre louvado. Amém. Glória a Deus. Pode vir, alguém. Puxa a fila, que você é mais corajoso. Santo Deus. Glória a Deus. Vamos, turma, coragem. Deus seja louvado. Amém. Me levanto hoje para agradecer perante toda a Irmandade tudo que Deus tem feito na minha vida durante essa pandemia. Nós ficamos sem trabalho por 3 meses e foi de verdade muito difícil. E chega um momento na madrugada que você está tão desesperado, você não vê de onde sair, né, a força do seu braço, que eu simplesmente não conseguia nem orar. E o que eu conseguia dizer era: socorro, Jesus, me acode, socorro, a minha alma clama por socorro, eu não sei mais o que fazer. E Deus veio e acudiu de forma tão maravilhosa, que agora eu não consigo parar de trabalhar nem para vir no culto para agradecer. E quando abriu o primeiro culto presencial, foi no Dia dos Pais. E meu coração pulava de alegria, e a palavra foi que Deus ia ressuscitar um sonho no nosso coração, um sonho que estava adormecido. E eu guardei essa palavra comigo, porque eu tinha um sonho que eu dizia assim: mas de onde que eu vou conseguir isso? Como é que eu vou começar isso? Né? E no meio desse monte de trabalho que Deus arrumou, nós fizemos uma gráfica. E um povo muito amoroso, umas pessoas muito... A gente acabou ficando amigo do cliente. E numa das conversas que Deus vigia, ele perguntou para mim, falou: Helga, qual é o seu sonho para os próximos 5, 10 anos? E eu contei meu sonho para ele. Falei: mas eu não sei nem por onde começar, porque eu não tenho dinheiro para isso. Ele falou para mim: você quer um investidor? Eu faço seu sonho virar realidade. Santo Deus. E nós já estamos no projeto. Glória a Deus. Então, esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que coloca as pessoas certas no nosso caminho, que abre os caminhos, que coloca as pessoas e que transforma, né, o sonho que estava no nosso coração em realidade. Hoje só estamos rascunhando, só está no papel, mas ele vai virar realidade e eu vou cumprir um voto que eu fiz há muito tempo, onde eu disse para o irmão Rodrigo que eu daria 1 milhão de dízimo. E eu tenho certeza de que eu vou dar esse 1 milhão de dízimo. Então, esse é o nosso Deus, que Deus seja louvado. Né? E é isso, Irmandade, que eu vim agradecer e glorificar o santo nome do Senhor. Amém. Por favor. É isso aí, povo de Deus, é fé. Tem que pôr em prática. Ou funciona ou não funciona. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Não é possível que Deus não tenha feito obra. Vem, senta aqui já nessa pontinha. Tá ligado esse daqui? Capricha, meu filho. Deus seja louvado. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida até o presente momento. E eu vim contar uma obra que Deus tem feito na vida de um amigo meu. O vô do meu melhor amigo, ele tinha pegado Covid. Ele é um pastor de uma assembleia. E ele faz várias obras, irmão. Várias obras.
E esses dias, irmãos, ele já estava correndo risco de morte já. E pela graça de Deus, ele foi livrado da Covid-19, está voltando novamente a fazer as suas obras. Amém. Eu agradeço a Deus por tudo, Deus seja louvado. Amém. Deus seja louvado. Amém. Eu quero agradecer a Deus por algo que Ele fez na minha vida, que para mim é muito importante. Eu estava pagando algo que não era do meu gosto pagar, mas que eu gosto de gastar meu dinheiro só em pão. Porém, mas aquilo foi Deus que permitiu, porque Ele preparava sempre o dinheiro antes da data certa de pagar, o dinheiro já estava pronto. Mas eu pagava com meu coração sangrando, porque eu não queria pagar aquilo, mas eu pagava. Aí na última eram 3 parcelas de 1.150. Na última eu não queria de jeito nenhum pagar, mas eu vou pagar. E estava com o dinheiro em casa e não conseguia tempo para pagar. Passou o dia, passou 2 dias, eu não conseguia tempo de jeito nenhum para ir lá no banco depositar esse dinheiro. Mas Deus sabia que eu queria agir honestamente e fazer minha parte, mas não era com vontade, com amor não, com vontade mesmo de pagar aquilo, não era. Então eu tentei tudo que foi jeito pagar e não consegui, aí tinha que ir trabalhar, minha patroa ligou me chamando urgente para trabalhar, e eu desesperada para fazer aquele pagamento, porque já estava com 3 dias que eu não pagava. Então eu entrei até no banco errado para pagar essa conta. E entrei, era Itaú, entrei na Caixa Econômica, estava tudo certo, chegou na hora, não deu certo, que eu estava no banco errado. Fui embora trabalhar, então eu ia ficar 1 semana sem sair do trabalho, não podia pagar esse dinheiro. Aí cheguei no meu trabalho, eu tinha que pedir para minha patroa, eu falei, eu vou ter que pedir, eu não gosto de pedir nada para ela, nada. Não que ela não queira fazer, é porque eu não gosto de pedir mesmo, não sou muito boa para pedir. Mas eu fui obrigada a pedir, assim que eu entrei, eu falei para ela, pedi para ela fazer um DOC, e deixei o dinheiro lá no escritório dela. Eu falei se ela podia fazer esse favor. Ela disse, posso, me dá os dados aí. Aí eu dei os dados, deixei o dinheiro lá contado no escritório dela e fui para a cozinha fazer meu serviço. Aí, com uns 20 minutos, ela chega na cozinha com o dinheiro na mão, 1.150. Aí foi falando, mas não, pega esse dinheiro. Não adianta eu ficar com esse dinheiro, não gosto de ficar com dinheiro em casa, então não vai me servir esse dinheiro. Então, fica com esse dinheiro. 500 é por não sei o que lá que eu tinha feito, que eu nem sei o que era, que eu não sabia nem que eu tinha esse direito. E 650 é um presente que eu estou te dando. Glória a Deus. E eu olhei assim para ela, eu falei, tem certeza? Ela disse, tenho. Pode ficar, guarda esse dinheiro aí. Guarda esse dinheiro com você. Aí eu fui, guardei, me lembrei. Eu digo, Deus, não conseguia pagar. Eu queria pagar, mas eu não conseguia. Então eu agradeço a Deus por tudo. Deus seja louvado. Amém. Mas também, gente, eu quero te falar uma coisa. É muito importante tudo que você fazer para Deus, fazer com alegria. Eu amo fazer com alegria. Seja R$1 para dar na casa do Senhor. Verdade. Eu amo. Se Deus tocar no meu coração para dar, eu não vou de R$1 a R$1.000 para mim dar no mesmo. Tem essa de ser diferente. E não dá, porque é R$1.000, não dá. Dá com alegria, gente, que em seguida Deus recompensa, nem que seja com saúde e com paz no coração. Amém. Amém. Plena pandemia, a pessoa falar que não está precisando de R$1.150. Glória a Deus. Mais alguém, irmãos? Glória a Deus. Senão nós vamos seguir adiante. Glória a Deus. Todos em paz? Tudo certo? Então, tá bom. Essa liberdade vai continuar nos outros cultos. Agora a gente vai abrir na liberdade um pouquinho para mandar testemunhar. Vamos louvar a Deus com o cântico 22 e Deus nos vai mandar a sua palavra. 2. Grande Deus maravilhoso. Glória a Deus. É bonito, né? Ah lá, vai sair agora. Glória a Deus. Conserva a paz, não temas, minha alma, nas provações Deus vem te socorrer. Tens o Senhor, o
Deus. Vamos aguardar a palavra. Deus seja sempre louvado. Amém. Santo é o Senhor Jesus, Santo Deus eterno. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus, todos de pé, por favor, para ouvir a leitura da palavra. No Santo Evangelho de João, no capítulo 2, no verso 13. Evangelho de João, capítulo 2, versículo 13. Onde fala que Jesus purifica o templo. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devora. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinais nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes havia dito isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Só até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos, para ouvir a palavra. Santo Deus. Nem tudo, irmãos, foram flores, nem tudo foi fácil. Houveram muitos momentos de dissabores na missão do Senhor, momentos de contrariedade e de situações das quais ele, talvez como homem, como Deus a gente nunca pode dizer nada porque Deus sabe de tudo, mas como homem talvez não soubesse, ou não soubesse como lidar, ou não soubesse o que aconteceria, até porque ninguém adivinha, né? A onisciência está em Deus, Deus sabe de todas as coisas. Essa palavra, irmãos, nos lembra de quando ele começou ali também mostrar que o caminho para o homem, do homem a Deus, não tinha nenhum pedágio, não tinha nenhum intermediário, não tinha nenhuma barreira a atravessar, a não ser da nossa incredulidade. Se nós não quisermos, aí então nós não temos ligação com Deus. Entretanto, se quisermos, o Senhor está sempre de braço aberto para nos abraçar, para falar conosco, para derramar a sua graça sobre a nossa vida, o seu amor. Porém, as pessoas ainda não tinham conhecimento da graça. Eles só tinham conhecimento da lei. Eles iam a Deus através da lei, através do sacrifício, que era, na maior parte das vezes, a morte desses animais. Para pecados grandes, matava-se um boi. Um pecado mais ou menos, uma ovelha, um cabrito. Isso na concepção deles,
Para um pecado pequeno, coisa do dia a dia, matava uma pombinha que era pequena. Então, para grandes pecados, grandes ofertas. Para pequenos pecados, pequenas ofertas. E a palavra de Deus diz que o Senhor prefere a obediência do que o sacrifício. O Senhor prefere a obediência do nosso coração e não o sacrifício. Até porque o bichinho que é inocente não tem nada com a história. Pode sacrificar o mundo inteiro. Se não tiver um coração contrito diante de Deus, era melhor ter feito um churrasco, né? Aproveitava mais. Isso, irmãos, ele fez um templo físico. Mas um templo físico não tem importância para o reino de Deus. Que importa essa igreja aqui quando voltar o Senhor Jesus? É uma igreja bonita, num lugar bonito, mas quando isso aqui queimar em fogo, irmãos, também vai queimar, não tem... Hoje nos serve muito bem a extensão da nossa casa, a gente entende a igreja como a extensão da nossa casa, mas o templo que Deus habita é o coração do homem, que é templo e habitação do Espírito Santo. Às vezes nós nos sentimos sozinhos, nos sentimos entristecidos, em depressão, um vazio na nossa alma. E o Senhor está enviando a palavra essa manhã para preencher o vazio dos nossos corações, irmãos. Para preencher a tristeza, trocar a tristeza pela alegria, mas não uma alegria que se adquire na droga, na bebida, na prostituição, que é uma alegria que é passageira, que é pequena, que logo acaba e que depois o vazio torna-se maior. A alegria que Deus nos quer dar é um preenchimento de coração, preenchimento da nossa essência, do nosso ser, da nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Onde quer que nós estejamos, nosso coração continua cheio da presença de Deus. E ainda a irmã Helga falando que não pôde se congregar vários dias, e é bem verdade, eles passaram dias sem congregar, e a gente sempre que tinha oportunidade se falava, mas percebe-se que está longe da igreja, mas não está longe do Senhor. Onde eu estou, o Senhor está comigo, eu estou pensando em Deus, estou falando com Deus. Irmãos, tem uma proposta por essa palavra para todos nós essa manhã. Glória a Deus. Os que estão assistindo através da live também. Abre o teu coração, deixa Deus purificar a tua alma, irmão. Deixa Deus purificar o teu ser. Tirar de nós alguma coisa que nos impede de aproximar de Deus. Há coisas que nós fazemos aqui nessa vida que atrapalham a outra vida, a vida espiritual, que impede a comunhão, que nos afasta, que nos desliga de Deus. Mas Deus está mandando a palavra para te dizer, eu não abro mão da tua salvação. Aleluia, eu não abro mão de amar a tua alma, eu não abro mão de cuidar dos teus dias, eu não abro mão de ser o teu anoitecer, o teu amanhecer, eu não abro mão de ser a tua comida, a tua bebida, o teu cobertor, a brisa que refresca o teu rosto. Deus é tudo na hora do nada, irmão. Dá glória a Deus essa manhã, porque Deus quer limpar a nossa alma para derramar coisas maravilhosas, irmãos, coisa que nós não temos, coisas que não são nossas, coisas que não se adquirem com sacrifício humano, com condição humana, com sabedoria humana. Deus quer derramar em nós coisas que se adquirem com a graça de Deus derramada sobre a nossa vida, a mesma graça que foi derramada sobre Paulo, o apóstolo, quando o Senhor o disse, a minha graça te basta, de tudo que você precisa, na minha graça tem tudo que você necessita. Dá para você dar um glória a Deus essa manhã, irmão? Na graça de Deus tem livramento, na graça de Deus tem profecia, na graça de Deus tem prosperidade, na graça de Deus tem salvação, igreja de Deus. Na graça de Deus tem tudo, mas é preciso o quê? Imagina alguém querendo te dar uma fortuna e você não querendo. O que ele vai fazer? Vai dar para outro. Ou vai ficar para ele, olha, eu tenho uma fortuna para te dar, mas eu não quero. É a graça de Deus, irmão. É uma bem-aventurança. No tempo passado, bem-aventurança era uma herança, era uma sorte muito grande, como a pessoa achar uma mina de diamante. Olha que bem-aventurança essa pessoa teve. E agora, nos nossos dias, a bem-aventurança é ter a graça de Deus no nosso coração.
é ter a paz de Deus no nosso coração. Os teus dias talvez tenham sido atribulados, tenham sido inquietos, de inquietação, de muita agitação. Eu não sei, irmão, espero que todos que aqui estejam no mesmo espírito. A palavra diz a todos nós: haja paz na tua vida em nome de Jesus. E alamaia, calamassalia. Eja salaia, eja alaia, lamassalaia. Haja paz de Deus na tua vida, haja paz de Deus na tua casa, haja paz de Deus no teu trabalho, haja paz de Deus na tua mente, no teu coração. Os dias da tua vitória estão mais perto hoje do que ontem, mas purifica o templo. Pode haver alguma mágoa no teu coração, pode haver algum sentimento no teu coração, que toda vez o anjo vem e acha a tua casa fechada. O ódio, irmãos, o rancor é uma tramela fechada, é um cadeado trancado, e ninguém pode abrir, irmão, a não ser nós mesmos. O próprio Senhor não abre a porta do nosso coração. Vocês acreditam nisso? Nós que abrimos, porque ele disse na sua palavra: eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, eu entrarei e cearei com ele. Quantos? Deus está aqui, irmão. Quantos, irmão, essa manhã vai abrir o teu coração para Deus entrar, irmão? Quantos abrirão o teu coração para Deus entrar na tua vida, para Deus fazer uma transformação na tua alma, para Deus purificar o templo? Algumas coisas talvez terão que ser deixadas de lado, algumas coisas talvez serão tiradas de você, serão expulsas de você, mas Deus vai morar contigo. Dá glória a Deus! E daí a muia, glória, glória, glória a Deus das alturas. Quantas vezes, irmãos, entra em nós um espírito de revolta, entra em nós um espírito de inconformidade, nós não aceitamos, nós não compreendemos, nós não entendemos as coisas, e a nossa mente fica numa confusão. Hoje Deus derrama a paz de Deus sobre a nossa vida, irmão. Não entende, não sabe, não compreende, mas acredita. Se você crê, dá glória a Deus. O Senhor entende por você. Você confia em Deus, irmão? Glória a Deus. Lançar-se nos braços de Deus é descansar, irmão. Descansar. Entregar-se ao propósito de Deus é descansar. É dizer: Senhor, é a tua vontade, não a minha. São os teus desígnios, não os meus. É o teu querer, não o meu querer, Senhor. Eu me entrego a ti. Irmãos, isso é tão difícil, isso é tão precioso, que é difícil encontrar quem faça. Eu luto para me entregar a Deus e ainda não consegui por completo, irmãos. A gente não consegue, porque é o conflito do coração com a razão. O coração acredita, o coração se entrega. Quando a gente está aqui, você não se sente mais forte quando você está no culto? Né? Você está ouvindo a palavra, você está tocando o teu instrumento, você está atendendo o culto, é tudo bom. Por maior que seja a dificuldade, você acha um conforto, mas quando você sai lá fora, os problemas vêm, as lutas vêm, parece que a gente se desliga. Por isso que é importante a Irmandade estar na igreja presencialmente, para que você não perca essa ligação, porque lá fora é uma incidência do mal atrás de mal, problema atrás de problema, pecado atrás de pecado. E a entrega completa é aquela pessoa que, se está no culto, ele está em Deus. Se não está no culto, ele está em Deus. Eu conheço uma família de irmãos lá em Caraguá, que faz mais de 30 anos que tem culto na casa dele às quarta-feiras. Ele, a esposa e os filhos. É a igreja deles. Congregam, tomam Santa Ceia. Ele mesmo batizou os filhos. Tem que ter muita fé, irmão. 30, 40 anos. Congrega em casa, na sala da casa deles. Mas o irmão não abre a minha igreja, não. A igreja é minha casa, só nós, e nós congregamos e adoramos a Deus. Pensa num homem abençoado, irmão, um barbeiro, abriu um monte de salãozinho pela cidade e serve a Deus com alegria. Ele entendeu que deveria guardar o sábado, não abre os salões no sábado, criou a fé dele, o mundo dele com Deus, está servindo a Deus. Se vocês crerem, irmãos, hoje Deus vai abrir uma brecha no teu entendimento, uma abertura no teu cérebro, na tua mente.
no teu coração, que vai fazer a tua mente carnal, material, conceber o reino de Deus em você. Glória a Deus. Vai abrir no teu coração um portal, um campo de terra boa, que vai ser depositada uma semente boa. Uma semente próspera, uma semente grandiosa, que o mundo não vai entender, você não vai entender, a tua família não vai entender, mas o Senhor te diz: é a minha palavra cumprindo na tua vida. Irmãos, o que Deus vai fazer essa manhã aqui vai causar espanto nessa igreja, irmãos. O que Deus está derramando essa manhã é coisa maravilhosa. É o mais precioso de todos os sentimentos. O sentimento de entrega total a Deus. De dizer: Senhor, a partir de hoje, a minha vida pertence a Ti. E o Senhor te diz: amigo, amiga, eu sou o teu Deus de hoje para sempre. Aquilo que te escravizou, aquilo que te prendeu, aquilo que te, enfim, judiou de você, o Senhor está te libertando agora por essa palavra. O Senhor está fazendo uma limpeza completa na tua vida, na tua casa, nos teus filhos, no teu coração, na tua mente. O Senhor está tomando conta agora de todo o teu ser, de toda a tua consciência, de todo o teu eu interior, a tua essência, aquilo que é precioso. Deus está tomando conta de tudo que é teu agora. Ele vai colocar em você fé, vai colocar em você virtude, vai colocar em você graça, vai colocar em você amor. Aconteça o que acontecer, tenha acontecido o que aconteceu, eu amo a tua alma. Até aqui o diabo te prendeu, até aqui ele te escravizou, mas eu te solto, diz o Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Salaía, Jesus. Alaía. Passe o que passar. E calamassania. Anda lamassúria lama. Vá você onde for. Passe onde passar, ninguém te marcará, ninguém tomará posse da tua vida. A tua alma pertence a Deus, irmão. Tua alma pertence a Deus, irmã. Dá glória a Deus essa manhã, porque eu vou te fazer sentir a minha virtude, eu vou te fazer sentir a minha glória, eu vou te fazer sentir aquela alegria que você sempre sentiu na tua alma. E esse mal que te acompanha, a tua vida virou de ponta cabeça, eu vou pôr ela do jeito certo agora. Glória, glória, glória a Deus. Limpa o templo, limpa o coração, limpa a tua mente e vai em paz para a tua casa. O novo de Deus começa agora na tua vida. Agora começa uma nova história. Você sai daqui um novo homem, uma nova mulher. Aí na live, uma nova pessoa, para viver em Deus em novidade de vida. Eu vou arquivar a tua vida daqui para trás. Santo é o Senhor. Eu vou criar em você um espírito renovado. E a partir de agora, saindo dessa congregação, desse culto, os sinais de Deus serão os teus seguidores. A tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. E o Senhor te diz: eu preciso do teu glória. Eu preciso da tua adoração. Eu preciso do teu coração. Alguém entrega o coração a Deus? Pode dar glória a Deus, irmão. Senhor, eu entrego a minha vida nas tuas mãos. Ialama, sialama.
Ia la massa, la ia. Uria, santo, santo. Irmão, Deus está tirando um tropelão de demônio da vida de alguém que está aqui. Dá glória a Deus. O Senhor está repreendendo algum mal. O Senhor está repreendendo alguma coisa estranha da tua vida. Alguma sombra negra, contrária, que quer tirar você do caminho de Deus. Você pode descer na goela de Satanás. Eu vou te buscar, diz o Senhor. Dá glória a Deus, irmão. Adora a Deus. Faz como cego à beira do caminho. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Chama a atenção do mestre. Passa, Senhor, na minha casa. Passa, Senhor, na minha vida. Clama, igreja. Clama-me, disse Jeremias lá no seu livro 33. Clama-me, responder-te-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Abre a tua boca. Quanto tempo você não dá um glória a Deus com alegria? Dá um glória a Deus aqui essa manhã. O Senhor está limpando o templo. O Senhor está tirando os carrapichos de você, minha ovelhinha. Você está entrelaçada no arame da cerca, porque você quis ir para longe, mas a minha palavra não deixa. Hoje eu te coloco para pastar em verdes pastos. Em verdes pastos. Para a glória de Deus. Para a glória do Senhor. Deus não se esquece de ninguém. Deus é bom. Teve uma viagem que os nossos irmãos fizeram para o norte de Minas. Estavam para o lado de Coco, Manga, que é lá no Nortão. E passaram direto numa estrada de terra. Dava para andar bem com o carro, uns 80 por hora, 70. E viram um rapazinho sentado numa pedra, debaixo de uma plantinha. Deram uma buzinada, o menino levantou a mão e eles foram longe. Uns 6, 7 quilômetros para frente. E Deus falou para o servo de Deus: volta lá. Volta lá e fala do meu amor para aquele menino. E deixa mantimento. Vai na casa dele e deixa mantimento para eles. Eles voltaram. Ô, tudo bem? Nós passamos aqui agora há pouco. Ele falou: eu vi. O rapazinho falou de uns 15 anos. Eu vi. Tá tudo bem? Ele falou: tá tudo bem. Eu só não entendo uma coisa. O quê? A turma fala tanto de Deus. E você está vendo essa planta aqui, essa arvinha? Verdinha nesse deserto que é aqui. Deus cuida dela e não cuida de mim, da minha família. Aí o irmão falou: cuida. Tanto cuida que me fez voltar aqui para suprir a necessidade de vocês. Supriu, falou do amor de Deus, anunciou a graça, falou de Jesus, foi-se embora. 32 anos depois, esse irmão ancião voltou naquela região para ordenar um irmão ancião. Chegou numa congregação grande, bem cheia, ele não conhecia, ele é aqui de São Paulo. Chegando lá, veio um irmão abraçar ele: paz de Deus, irmão, tudo bem, tudo bem? E o outro ancião da cidade falou: esse é o irmão que vai ser ordenado hoje. Oh, muito prazer, que alegria, irmão, que bênção, coisa boa. E o irmão falou: irmão, lembra de mim? O que ia ser ordenado? Ele falou: não lembro, irmão, só se a gente se encontrou em alguma reunião. Ele falou: irmão, há 32 anos atrás, eu estava sentado numa pedra na beira da estrada, você passou de caminhonete, depois voltou, deu comida para minha casa e deu a palavra de Deus que entrou no meu coração aquele dia. Deus me chamou nas águas do santo batismo, eu cresci, casei e hoje você vai me ordenar para ancião aqui nessa cidade. Dá para você dar um glória a Deus, irmão? Alamaia. Dá para você acreditar que o teu destino está na mão de Deus? E que se a Irmandade abrir o coração, de coração sincero, o Senhor vai derramar coisas que não foram derramadas ainda. O Senhor vai abrir portais que não foram abertos ainda. Deus vai te dar uma ligação com o céu que você ainda não tem. Em nome de Jesus Cristo, receba a virtude do Espírito Santo sobre a tua alma. Receba a graça de Deus na tua vida. Receba a unção de Deus onde você estiver. A prova está dura, está apertada, o sol está quente, o fogo está queimando, mas a minha graça está caindo sobre a tua alma agora. Igreja, para encerrar a palavra, abre a tua boca e clama a Jesus agora. E pede a Deus para te encher de graça. Pede a Deus para te encher de poder. O adversário atravessou o teu caminho que nem um trator. Derrubou tudo que você construiu. Desfez tudo que você sonhava. Mas ele esqueceu que o teu Deus fez o céu e a terra, e Deus ainda ressuscita sonho. Você pode ter dito: para mim já era, para mim não tem mais jeito, para você não tem, para mim tem. Eu vou cumprir a minha palavra.
Eu vou fazer minha palavra cantar na tua boca. Pode dar glória a Deus, que você vai louvar o Senhor na terra, e o diabo vai ficar debaixo do teu pé, porque crente não nasceu para ficar humilhado. Mas tem que crer, tem que se entregar. Entrega inteiramente a Deus. Abre o teu coração nessa oração. Entrega. Senhor, a minha vida está nas tuas mãos. E Deus te diz: eu te faço hoje um novo homem, uma nova mulher pela minha palavra. Deus seja louvado. Amados, antes da oração, alguém que está congregado aqui hoje, sentiu o toque da palavra e deseja ser batizado, irmãos? Agora, já, nesse instante. Sentiu a palavra: Senhor, quero entregar minha vida a Ti. Quero nascer uma nova criatura diante de Ti. Quero refazer o meu caminho. Alguém, irmãos? Coragem. Se tiver, é só avisar. Nós fazemos batismo agora. Glória a Deus. Todos em paz? Batismo tem todo culto, tá bom? Todo culto que tem um servo de Deus ancião aqui, tem batismo. Agora à noite, às terças à tarde, qualquer momento que Deus preparar, tem batismo para a nossa irmandade. Entretanto, até o final do culto, se Deus tocou no teu coração, às vezes fica com medo, avisa um dos servos de Deus que a gente faz o seu batismo, tá bom? Nós vamos agradecer. Vem, Marquinhos, orar por nós, filho. Glória a Deus. Nós vamos fazer as ofertas depois da oração, tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos agradecer a Deus em santa oração. Glória a Deus. Glória, glória, glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Meu Deus, estamos aqui diante da Tua presença, Senhor. Aleluia. Agora, meu Deus, Aleluia. em ato de agradecimento, Senhor, porque, Deus querido, o Senhor nos deu a oportunidade de estar mais uma vez na Tua casa, Senhor. Ó Deus, Senhor, cada um, Pai amado, quando entra em Tua casa, Senhor, uns tristes, outros chorando, outros alegres, mas todos, Senhor, na mesma comunhão, porque vem buscar algo de Ti, Senhor. Sim, Deus. Porque precisa, Senhor, até mesmo de agradecer, precisa de pedir algo, Senhor, precisa de um consolo, ó Pai. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nesta manhã, ó Deus, que cada um possa ter recebido esta palavra abençoada, Senhor. Nós cremos, ó Pai, que tocou nos corações da igreja, Senhor. Meu Deus, nós cremos, ó Pai, que todos, ó Pai, vão sair daqui glorificando o Teu santo nome. Altíssimo e eterno Deus, te agradecemos, ó Pai, pelos hinos entoados, Senhor, pelos músicos, musicistas, organistas, Senhor. Ó Deus, te agradecemos por cada um que ajudou na porta mais uma vez, Senhor, te agradecemos pelo trabalho, Senhor, que a Irmandade tem feito, Senhor. Ó Deus, te agradecemos, Senhor, pelas pessoas que têm ofertado, Senhor, que tem, Deus querido, colocado o coração na obra, ó Pai. Sim. Meu Deus, pela mesa do amor, Senhor, que está sempre cheia, Senhor. A igreja, Senhor, está entendendo, ó Pai, a necessidade, ó Deus, daqueles que, ó Pai, precisam, Senhor, de um alimento. Verdade, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, te agradecemos também, Senhor, pelos testemunhos, Senhor. A irmã que tentou pagar a conta, Senhor, de todas as formas, mas sempre um obstáculo, porque Deus queria algo, Pai amado, para ela, que ela nem imaginava. E aí o Senhor fez com que ela chegasse até a patroa dela, Senhor, e fosse abençoada com o valor da parcela que ela pagou. Meu Deus, também, Senhor, te agradecemos pelo testemunho da irmã, ó Pai, que nesta pandemia, Senhor, passou por um momento difícil. Mas, ó Deus, quando a gente, Deus querido, trabalha com a obra com amor, Senhor, o Senhor não esquece, ó Pai. E o Senhor abençoou a tua serva, Senhor, não deixou faltar nada, e ainda deu oportunidade dela começar a realizar o sonho que ela tem no coração. Ó Deus, que testemunho abençoado, maravilhoso, ó Pai. Também, Deus querido, irmão Nicolas, ó Pai, que veio aqui testemunhar por um amigo, Senhor. Isso é algo maravilhoso, que a gente às vezes nem é para nós, a gente vai e testemunha por uma outra pessoa, de tanta alegria e felicidade de ver o milagre acontecendo.
Que cada um nesta manhã venha entender que o Senhor trabalha nos corações e que o Senhor quer realmente saber de você, meu irmão, qual é a sua tristeza, o que está te incomodando, o que está te deixando triste. Fala com o Senhor, dobra o seu joelho, pede para que o Senhor venha tirar toda essa tristeza, angústia, tudo aquilo que tem te incomodado. Irmãos, não saia daqui entristecido nesta manhã. O Senhor quer alegrar o seu coração e o coração de todos que estão assistindo esta live neste momento. Ó Deus amado, Deus querido, ó Pai amado, trabalha, Senhor, na vida da igreja, Senhor. Trabalha, Deus querido, na vida dos que estão nos assistindo, Senhor. Cuida, Senhor, vai de encontro a cada necessidade, Senhor. Meu Deus, quantas enfermidades, ó Pai, quantas pessoas estão pedindo por cura, por libertação, por um milagre, Senhor. E nós cremos na Tua palavra, porque o Senhor é o único e verdadeiro que pode nos livrar de todo mal. Altíssimo Deus, que nesta manhã, ó Pai, o Senhor possa levar cada um para os seus lares em paz, que cada um possa ter uma semana abençoada e que Deus querido possa glorificar o Teu santo nome. Meu Deus, tudo isso te pedimos não em nosso nome, mas em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina eternamente. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Deus seja louvado. Todos de pé, irmãos. Todos de pé, por favor. Aí nos bancos, na frente do banco onde você está sentado, tem um porta-bíblia e tem os envelopes para as ofertas. Cada irmão, cada irmã, pega o envelope, põe o valor que Deus preparar, que Deus tocar no seu coração. E se alguém precisar passar cartão, alguém precisa passar cartão? Tem que se dirigir lá na portaria, Helguinha, por favor. Os irmãos vão passar lá para vocês. E nós vamos agradecer as ofertas, então vamos cantar o hino. Só um instantinho, tá bom, irmãos? A gente deixa as ofertas para o final. O mais importante é a palavra, né? Os testemunhos. Isso é só um detalhe. Vamos aguardar para a gente agradecer as ofertas da Irmandade. Se alguém mais precisar passar cartão, é só procurar nossos irmãos lá na portaria. No próximo domingo, que é dia 1º já, né? Próximo domingo é dia 1º, vai ser a entrega dos olhinhos de unção. Lembra que a gente entregava antes? Os olhinhos da unção e unção de toda a igreja, que é o preparo que a gente faz antes da Santa Ceia. Tá bom? Que a nossa Santa Ceia é no segundo domingo de novembro, que eu não sei que dia que é. 14. Deve ser, não? Não, 9, né? 8. Dia 1 é domingo, 8. Dia 8 de novembro é a nossa Santa Ceia, de manhã à tarde. Bom, aguardar a Irmandade ali ofertar. Nós temos bastante coisa para fazer aqui e é com carinho da Irmandade que nós vamos alcançar esses objetivos, atender essas necessidades que são tão grandes, mas a Irmandade é uma bênção. Graças a Deus, tem ajudado demais a obra de Deus. Graças a Deus. Terminou? Vamos orar? Senhor, apresentamos a Ti as ofertas do Teu povo, que com amor tem contribuído para a Tua obra. Faz, Senhor, com que a Tua mão santa esteja sobre a cabeça de cada um dos nossos irmãos, e que em todo momento possamos sentir, Senhor, a Tua proteção, a Tua guia, a Tua ajuda. Faz prosperar o caminho dos nossos irmãos, das nossas irmãs, porque nisso também haverá glória para o Teu santo nome. Agradecemos em nome do Senhor Jesus, que vive para sempre. Amém. Os irmãos vão passar recolhendo? Pode passar, irmãos, por favor. Para vocês não precisarem vir aqui para frente. E nós vamos cantar o hino 119. 119. Glória a Deus, glória a Deus.
lembrar a Irmandade aí da live, que está assistindo o culto, que às 20 horas nós teremos culto novamente, transmitido aqui pela internet no dia de hoje, tá bom? O irmão Cleiton vai vir fazer o clamor do círculo de oração pelos nomes, ó, encheram 2 folhas, ó, da live e da nossa Irmandade aqui presencialmente. Nós vamos apresentar essas vidas na mão de Deus. Para preservar a imagem da nossa Irmandade, de agora em diante, nós não vamos transmitir pela internet o clamor, tá bom? O círculo de oração. Vai ficar só para a Irmandade que está presencialmente aqui no culto. Entretanto, os que fizeram pedido pela live, que eu vi que a irmã Mara marcou muitos aqui, live, estão anotados aqui, tá bem? Vou fazer o encerramento do culto, o irmão Bruno vai encerrar a transmissão, vai deixar tocando um hino para eles lá, e o irmão Cleiton vai vir aqui para fazer a oração do clamor, tá bom? É mais 2 minutinhos só, estendam as mãos, vamos fazer com eles lá na live a oração do Pai Nosso, para eles não ficarem sem oração, tá bom? Orem junto de nós. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus, a graça de Jesus Cristo e a boa palavra estejam nos nossos corações. Amém. Permaneçam.